E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um Memórias e Flashbacks. Fazia tempo que a gente não gravava, né? Devido a alguns afazeres, algumas coisas que tomam conta da nossa vida. Mas estamos aqui de volta com nossas gravações e eu vou trazer para você hoje um cara que foi, né? E ainda é um dos ícones das equipes de som de Brasília na década de 70. Dos caras que influenciou praticamente toda essa galera que você conhece, toda essa geração que você conhece que mexe com a equipe de som veio influenciada por ele. Você vai saber quem é daqui a pouco. Galera, botei o boné mais bonito que eu tenho, botei o short mais chique, o tênis mais bonito e a camiseta que eu mais gosto, pra bater um papo aqui com esse cara que foi um ícone, que é pra mim até hoje um dos ícones da cena disco music de Brasília, lá dos anos 70. Eu tô falando com ninguém, nada mais, nada menos do que o Fábio, que foi o cara que idealizou a equipe Dizzy Som. Dizzy Som. Eu fico até arrepiado porque eu fui em muitos bailes. Eu lembro de tudo aquilo. Cara, era mágico. Até hoje, quando vem à cabeça aquela coisa maravilhosa daquela época. Show de bola. Fábio, prazer, cara. Estar aqui com Obrigado, você. estamos aí Satisfação firme. imensa. Você não Que bom sabe. te ver, rapaz. Você não Muito sabe bom. a satisfação que eu tenho da gente estar aqui batendo esse papo. Deixa eu arrumar teu boné aqui, boné da Malibu. Cara, tá bonito, hein? Bonézão chique, hein? Depois vamos falar da Maribu, dos trios que tá aqui no fundo Isso aqui foi e a tal. segunda etapa da minha vida. Da sua vida, né? Uhum. Como é que começou essa história de equipe de som, meu irmão? Como é que começou isso? Me conta. Cara, eu cheguei em Brasília, eu morava em Valadares, Minas Gerais. Pode falando, eu vou só botar o seu microfone bem aqui do meu lado, aqui, ó. O som vai ficar mais alto aqui, ó. Vou te captar Eu melhor, tô pode meio falar. rouco, mas acho Não, que não, vai tá dar pra dando pra ficar falar. Por legal, isso eu né? botei o microfone pertinho, que dá pra captar a tua voz legal. Eu vim em 1972, eu vim para Brasília. Meus pais, eu era muito arteiro, digamos assim, Valadares, fui expulso de todos os colégios lá de Valadares. Menino Aí minha bom. irmã ficou sabendo, como ela morava em Niquelândia, e tinha um apartamento aqui em Brasília, que os irmãos do meu cunhado estudavam, ela chegou no final de ano e falou assim, você prepara sua mala que você vai embora para Brasília. Você não tem mais colégio aqui para estudar. Tudo bem. Cheguei aqui em janeiro, depois do ano novo, eu cheguei em janeiro, fiquei sozinho no apartamento. Cara, você imagina sozinho no apartamento, num lugar que eu não conhecia ninguém, Pensando o que não fazer. sabia o que fazer, nunca saí de casa na vida. Aí ficava louco lá, né? Mas tudo bem, foi indo, tudo. Comecei a fazer umas amizades. Aí que ideia minha, não vou fazer uma amizade, eu aproveitar com o apartamento vazio, vou fazer umas festinhas aqui para conhecer a Opa! vizinhança. Legal, legal, show. Tudo bem, convidei os caras, bicho, mas eu tive um medo, porque eu nunca tinha visto droga na vida. E lá na 312 Norte que eu morava, bicho, chegou uns caras lá, olha só as pessoas que eu convidei, cara. O cara puxava um fundo danado. Eu falei, puta. Quando ele entrou dentro de casa, começou aquela fumaça, eu falei, que merda é essa? Eu nunca Agora a conheci festa isso. ficou boa. Eu fiquei doido, falei, não, tudo bem. Passou, aí comecei, gostei da ideia de festinha, comecei a mexer. Eu estudava no Objetivo, fazia meu segundo grau completo, que tinha acabado, estudei para fazer vestibular no Objetivo. Aí fiquei um mês morando com minha irmã. Falei, quer saber de uma coisa? Esse negócio de ficar só estudando não é minha vida. Não. Fiz vestibular no Objetivo em 1972. Passei, entreguei meu pai, está aqui, ó. Agora eu vou cuidar da minha vida. Vou correr atrás do meu Fiquei um sonho. mês e pouco morando com minha irmã. Cheguei no Serpro na época. Eu lembro que eu chegava todo dia lá e perguntava, vem cá, tem serviço pra gente? Eu falei, não, você vem, faz inscrição, quando tiver a gente chama. Mas todo dia ele ia lá. O pessoal ficava chateado, acho que tanto encher o saco deles que eles me arranjaram um serviço no Serpro. Aí comecei a trabalhar, auxiliar de processamento de dados, arrumava os malotes da Caixa Econômica, essas coisas. E de repente o operador à noite, quando fazia o fechamento dos malotes da Caixa, o operador é muito malo. Eu falei, você quer aprender a operar? Eu falei, pô, legal, cara. Aí começou a me ensinar, eu trabalhava até meia-noite, arrumava os malotes, meia-noite começava a fazer os processamentos de dados
da Caixa Econômica, né? Tu lembra daqueles malotes quadrados de couro que jogavam aquelas fitas Justamente dentro? aquilo que eu mexi. Eu usava aqueles malotes para colocar vinil. Aqueles malotes eram exatamente do tamanho do vinil, que as fitas eram grandes. Era grande, CD Um desse malote de tamanho, cara. couro, eu lembro que eu tinha o Aqueles Fernando, meu cunhado, panelão, a gente, a unidade de disco, era aqueles panelão, cara. exatamente, a gente carregava os discos naqueles malotes. Eu tinha uns 5 malotes daquele, tudo cheio, que eu ia Uhum. tocar nas festas, naquele começo, né? Lá da equipe Red Star, quando a gente começou. E eu carregava os malotes cheio de vinil, cara. Olha só, te interrompi Não é, para cara? contar uma história que veio aqui na minha cabeça. Então eu preparava aqueles manuais da Caixa Econômica, deixava tudo lá, ia pro computador. Aprendia, o cara me ensinou tudo. E um belo dia o cara ia dormir, cara. Ele deixava, quando eu já tinha aprendido a operar, ele ia dormir e deixava lá. Um dia o chefe chega lá à noite, madrugada, oi, o que você está fazendo aí? Não, que o operador passou mal, eu estou aqui fazendo para ele. Livrei o cara. Ele falou, pô, mas você sabe, sei, aprendi e tal. Tudo bem, então você vem de manhã também, você fazer o curso. Começou fazendo isso, trabalhei 4 anos no CEF e comecei a mexer com som. Aí comecei a fazer festinha na casa, em outra. E foi Que ano crescendo, era isso? Você crescendo. lembra o ano? 72, 72, 73. 73, né? Lá no É. comecinho mesmo dos 70. Aí eu Época de comecei ouro. a Pandiaca Lojas. Opa, Pandiaca Lojas Oh, começou as massa boa, festinhas moço. lá. E na época, poxa, tinha várias pessoas que me ajudavam. Era o Carlos Senna, o Senna. Beethoven, eu conheci Senna ele, foi meu mas o chefe Beethoven é muitos aquele cara anos. que não gostava muito de pobre. Ele falava assim, Pablo, eu odeio pobre, não me leva para esses lugares, não. Beethoven, Tinha, todo mundo das antigas de Brasília lembra do Beethoven, que ele era um tinha. cara extremamente diferente de todos Olha, os caras que a gente conhecia naquela época, o Beethoven. a única pessoa que não Sensacional, trabalhou velho. comigo foi Chocolate. O único cara de Chocolate. Brasília que não trabalhou comigo. O resto, GOG, o pessoal todinho começou a carregar a caixa de som comigo, na equipe, e foi crescendo. Pô, que legal. Os Magrelos, GOG, Ô, rapaz, Rafa Rafa, os Santoro, Magrelos, gente boa. Santoro. Então, a turma todinha, cara. Era gostoso, entende? Porque a gente fazia uma festa, o clube. Aí fui para a SCB em 77. Olha só. Em Cara, 77 eu fui para a SCB, inaugurei o Clube do Servidor. Aí eu tinha opção de. Você fica com o clube, tudo bem, não tem problema. Rapaz, mas foi uma surra que ele juntou som de qualquer lugar, que eu são lembro 3 em desse 1. dia, moço. Você é louco, eu lembro Foi uma disso. loucura, entende? Aí passamos a ser amigos. Depois disso, passamos a ser amigos. Ele começou a trabalhar comigo. Que maravilha. Aquela turma todinha de divulgador de rádio, muitas pessoas discotecárias na época, todo mundo trabalharam, passaram na equipe. Cara, que show, velho. Pô, então era gostoso então aquele Você tempo. ficou no SCB? Eu acho que, assim, CB eu fiquei pouco. mas foi uma época assim que a projeção da Então Dizzy foi era imensa, era completamente surreal quando chegava no fim de semana na Domingueira para você curtir a nossa, Domingueira no SCB. Cara, eram filas gigantescas quando você entrava naquele ginásio. O ginásio estava entupido, mal você via as pontas das caixas que ficavam aquelas colunas era gente fechando de. a quadra de esporte. Eu lembro disso tudo. Cara, era Lembra louco o demais. Negrete, cara, do Legião Urbana? Ele usava aquela. Toda uma boina grandona, um casacão do exército. Chegava lá, Fábio, põe rock. Eu falei, pô, Negrete, nós estamos na época de dancedeia, Santa Esmeralda, essas coisas que tem que tocar, não vou pôr rock. Rapaz, 10 minutos que acabava 11 horas. 10 para as 11 eu punha rock. Sabe, ali tinha umas 5 mil pessoas naquele salão. Você é louco, Abria aquela roda, Negrete soltava aquele cabelão dele, aquela juba, aquele tamanho, dançava sozinho, só por 10 minutos de rock. Cara, isso aí, pô, Fábio, obrigado. De lá que veio a inspiração do Legião Urbana, que eles não tinham nada Então, naquela época ainda, né? e foi naquela época, antes de começar a Legião, ele curtia meus bailes depois, que apareceu o Negrete várias épocas depois, careca. Falei, pô, o cara muda, entrou na Legião. Aí naquela época ainda, a gente fazia os concursos. Lá, fazia concurso de dança, foi onde que o Beethoven chegou a ver com o Beethoven. Você vai ser o jurado aqui do concurso. Ele falou, pô, na CV, cara, eu tô acostumado lá no Beethoven, grande Beethoven, figura. eu tô acostumado em outro nível. Eu falei, não, Beethoven é só ser divulgado, só ser empresário, para fazer a concurso, você vai ser jurado.
Mas nada, rato não, tudo bem, consegui arrastar ele, cara. Mas Você lembra nome dos DJs, assim, alguns que você lembra daquela época que tocaram na Dizzy-Som lá no ASCB, aquela Carlos Senna, Tony ceninha, né? Pop, Toninho. o. Cara, tinha uns caras. Rapaz, minha memória vai ficando velho. Não é Vai só ficando você velho não. e as coisas. Do mesmo jeito. Vai escapando. É, Depois sim. que eu tinha essa. Você falou pandemia, do Didi também, né? Didi. Então essa turma toda foi lá. Inclusive Rafa e os Magrelo. Essa turma que começou a carregar em caixa lá comigo e depois Que maravilha, virou. todo mundo. Tá? A única pessoa que não trabalhou comigo foi Chocolate. Naquela época lá, Daquela né? época. O resto, todo mundo trabalhou. Dentro, você, depois de lá, do SCB, você foi para onde com a equipe? Assim, ou você tocava tocar num lugar, no outro, e tal? porque eu tinha equipe fixa. Quanto tempo foi lá na SCB? Foi pouco, você falou pouco tempo? Pouco tempo, foi uns 4 anos no máximo. Porra, pouco tempo, 4 anos aquele negócio, cara. Ali foi uma loucura, porque a Globo fazia minha propaganda e 50% da portaria era minha, cara, do bruto. Cara, eu passava a semana todinha contando dinheiro, que é uma coisa de louco. Tinha mais de 5 pessoas aquilo ali. E o outro não tinha briga, cara. Era de 5 mil pessoas para lá. Não tinha briga, porque as brigas ali era assim, um soco, o outro. Aí chegava na UNB, porque você passa dentro da UNB para pegar L2 Norte. Eu sei, eu lembro. Ali, a rixa era ali. Curiosidade, assim, de DJ, de quem gosta de mexer com som. Você lembra quais amplificador? Que tipo de amplificador você usava naquela época? Pro 2000, Quasa. Né? Quasa. Não, mas você tinha um monte, porque tinha porrada. Eu lembro que você tinha muito amplificador, que a gente via aquelas depois pilhas. Entrou o PM5000. Eu lembro que a gente via aquelas pilhas de amplificador, porque para bater aquele monte de caixa que ficava em volta da quadra toda, porra, tinha que ser realmente muito amplificador. E eu acho que cada amplificador batia 2 caixas só, porque não tinha força, não tinha nada. Não tinha força, né? Pô, então eu lembro de umas... Quase esquecer, e comecei quase os gradientes, né? Pro 5000. O PM5000. Não, peguei da Selene. Você estava falando do Didi, eu estava lembrando que o Didi, cara, a gente trabalhou junto. O Didi foi meu chefe na 105 FM. Inclusive, eu lancei no meu canal, semana passada, semana retrasada, uma música, que é a música Home Ride, do Henry West. Eu fiz um remix da música, coloquei lá, em homenagem ao Ricardo Lamonier, que trabalhou comigo na 105, e que o nosso chefe era o Didi, cara. Que lembrança maravilhosa, né? Cara, gente boa demais. E gostoso é que, ao mesmo tempo que eu trabalhava na SCB com equipe de som, eu fui divulgador da Poligram, WA, Odeon. Você estava na rádio lá, você sempre passava lá, então deixando material para nós. Direto, passava em todas as rádios, tinha amizade. Você começou, vamos lá. Já tinha amizade com o pessoal todos. Aí foi legal. A SCB fechou de repente, a SCB fechou, eu montei no Cruzeiro a Dizzy-Som, que era antigo cinema, ao lado do Aruc, aquele ali, prédio ali, segundo subsolo. Aí passamos lá, montando lá e ao mesmo tempo fazia Pandiaca Lojas, os bairros do lado. Ali era legal, entende? Aí montei, tudo certinho. Tinha um problema, tinha um sócio lá, mas sócio só pensava em levar, não vou entrar muito em detalhe disso. Aí larguei, entreguei a boate, toma, é sua. E fui mexer com baile funk. Comecei fazendo bandeirante, fazer candangolândia, salões comunitários. Foi onde que eu comecei trabalhando nos salões comunitários. E praticamente ele fechou lá, que não sabia trabalhar, porque a Dizzy, quem trabalhava a força era nossa. Depois montaram lá a fonte, né? Fonte do Bom Paladar. Fonte do Bom Paladar, isso, depois eu várias lembro vezes disso. Lá, muitas vezes, aliás. Na época eu trabalhava aí comecei, Pandiaca Loja. Em 2002 eu fazia SCB, fazia Bandeirante, Salão Comunitário Bandeirante. E houve um problema com um operador na época, não vou citar o nome, que ele estava tão bêbado que caiu em cima dos tocadiscos. Eu peguei o microfone e falei em 2002. A Dizzy-Som acabou. Morre aqui em 2002 porque é falta de respeito com vocês, o que o operador fez. Morreu a Dizzy-Som. Peguei minhas cordas, Marquinhos Smurf estava começando a entrar nessa época. Ele era louco com as cordas, porque eu fazia um encontro de equipe, pegava o Ceilândia, o Gerson, a Power, o Ilha da Primavera, fazia um encontro de equipe lá. Rapaz, eu pus um pezinho de 8 no chão, as cordas no chão, pezinho de 8. O Gerson punha aquele paredão de som, o Marquinhos ajudava, punha aquele... Então o som do Gerson é aquela gritaria ensurdecedora, não tinha qualidade.
Eu punho o som embaixo, eu lembro que os maestros iam, pô, bicho, você vai levar um pau danado. Só isso aqui. Eu falei, bicho, deixa eu tocar. Cara, quando Tocava tocava aquele qualidade. grave, rodava, Porra, ele do outro lado tinha um barzinho. Então tinha aquelas garrafinhas de vidro de refrigerante, tremia tudo. tremia tudo, cara. Os malas ficavam assim, aberto, boca aberta. Falei, como você consegue isso? Falei, bicho, a gente trabalha certinho. O negócio não é Outro nível, né, quantidade, cara? é qualidade. Exatamente. É. Aí foi nisso, quando eu acabei com a aquisição em 2002, eu falei, Marquinhos, ele era louco com as cordas. Desmontei tudo e entreguei as caixas vazias. Falei, toma, de presente, amigo. Começa a sua vida. Pô, foi legal, entendi. A amizade até hoje tem com ele. São os caras que, Marquinhos é sensacional. Tem não é? entrevista do Marquinhos no meu canal lá que eu fiz com ele também, muito Então é um legal. cara assim, gente finíssima. Demais da conta, gente boa. Aí comecei, os caras falaram, pô, Fábio, por que você não mexe com trio elétrico? Eu falei, pô, trio elétrico? Será que eu sei mexer com Que isso? aí só te cortando, já te interrompendo, virou o Fábio empresário, né? O cara dos trios e tal. Aí, Estamos aqui, inclusive, ó, tem 3 trios aqui, tem 2 aqui, tem mais um atrás isso que aqui é uma é carreta as palco, é um baú carretas que abre e vira Malibu. Essa aqui vira palco, né? palco. Essa do Essa lado abre aqui. a lateral, Essa aqui é só trio, trio, outra a outra trio também é também. só trio, né? Trio, é. Inclusive você encontrou meu filho lá Arinos, em fazendo Arinos agora, carnaval. né? Eu fiz Pelo carnaval, carnaval você lá. tava carnaval lá, eles estavam lá, e mandou até uma foto do Fábio lá comigo, assim que a gente. Comigo não. Ele e o Ele, meu filho, que assim, estavam juntos lá pô, em gente boa pra Arinos. caralho, cara legal. E essa Bate vida alto de só trio? agora. E essa vida de trio, como é que é? Cara, eu comecei devagarzinho, comprei um caminhão. Lembro que o Bingão dos Importados, comecei por aí. Eita, lembro do Vingão Fazia muito. no início, aí tinha um caminhão que era deles. Eu entrava só com o som, porque tinha o som na equipe. Sim. Eu punha o som no caminhão. E esse negócio foi começando, Qual é o evoluindo, nome do evoluindo. menino que era o responsável pelo Bingão? Não lembro o nome dele agora. Juraci e Olímpio, Isso, e o são Olímpio, os dois. exatamente ele. Aí comecei a montar e pegando. O Juraci uma vez falou, você quer comprar meu caminhão? Eu falei, beleza. Comprei o caminhão. E o gerador, lembro que ainda era trem das cores. Quando nós fizemos uma vez com o trio, o trem das cores entrava com o gerador, eu entrava com o som e o caminhão que eu já tinha Nas coisas, comprado. Paulinho, que tava Paulinho, combinado lá. Mano, foi Mano, gente boa grande amigo. demais, grande mano. Deu uma perca total que o mano foi embora, Foi né? embora, Partiu. nossa, gente finíssima. Então, começando isso, eu comprei o gerador dele, montei meu. Comecei só a fazer propaganda de mercado, propaganda do Bingão. Bingão foi a época que mais ganhei dinheiro. Inclusive, fui até para Sergipe fazer Bingãos importados lá. Então, foi a época boa, ganhei muito dinheiro lá, cara. Eu tinha 2 meses, um mês eu recebia 2 vezes, que tinha dois sorteios de 2 Bingão. eventos. Cresci. Aí os caras falaram, cara, por que você não passa para carreta? Eu falei, pô, como? Não, você pega aqui, Emenda tudo. emenda tudo, você faz. Eu peguei, comprei um chassi, alarguei, peguei as medidas todas, peguei, tirei do cavalinho, passei para a carreta e alonguei tudo, né? Comecei, meu primeiro trio foi esse, é o que está parado, antigo. Montei tudo. Aliás, era esse aqui que era antigo. Esse aqui, aqui é o o trio, que esse aqui que é só o trio. A outra aqui é a carreta palco. palco. Ali, O carreta outro palco, tem outro aqui atrás. atrás. Então esse aí eu renovei, fiz tal. Montei o trio, comecei a trabalhar, muita coisa. Aí começou a fazer as festinhas grandes, começou a aparecer os carnavais, as festas juninas, Você já viajou? Marcha Presunto. Já viajou aonde com esses trios? Assim, Cara, locais, só pra Bahia, gente. Canavieira, em Bahia. Bahia Eu é bom de usava som aqui, demais. Goiás, Gurupi, fiz muito carnaval em Gurupi, Taguatinga, Tocantins, em Palmas, atrás, lembra, Paraíso, o nome da outra cidade. Então rodava muito. Brasília, eu nunca fiz carnaval em Brasília. Por quê? Eu tomo lá e da cá. Infelizmente, esse é o problema. É Brasília. Os caras pegavam a cultura e pagavam X, só chegava Y pra gente, menos X. Então, Aí não funcionava. Não funcionava, Eu falei, né, não, eu Fábio? prefiro trabalhar lá fora. Esse negócio, então você vê carnaval em Brasília, não tem trio elétrico, ninguém fica em Brasília. Aí fica até uma covardia, você vê a quantidade de gente que curte carnaval em Brasília e não tem trio elétrico. Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, já pra gente ir terminando aqui a nossa entrevista. O que fica para você, Fábio, de tudo assim, dessa vida toda que você fez? Quando você lembra que você começou com a equipe de som lá, você foi um dos pioneiros
aqui em Brasília, com equipe de som, essa meninada toda que passou na sua mão, qual é o sentimento que você tem disso? Cara, Inclusive do Edilson Carlos, que está aqui, que é seu fã, não é à toa que eu vim aqui falar, nossa bater um senhora, papo cara. contigo aqui, velho. Você lembrar disso é uma loucura, bicho. Foi bom demais. Foi bom a época de divulgação de gravadoras. Eu fiz muita amizade. Você era qual a gravadora? Você era que não Poligram, da WA Poligram, e né? Odeon. Trabalhei nas Odeon, né? três. Legal, legal. Aquela época, como era disco, né? Tem muita gente que está assistindo que não sabe. O divulgador era o cara que levava Os discos para as passados. rádios, levava os discos e a gente pegava e tocava. Edilson, está aqui, Chitãozinho Chororó novo, joga pra gente aí, toca, faz Fazia aquela o trabalho, festa levava os toda, artistas, trazia levava os artistas para A gente fazer conhecia demais os divulgação, artistas. levava para as Nossa. rádios os artistas, fazia algumas entrevistas. Eu falo pra galera que eu tomava cerveja com o pessoal do Chiclete com Banana, Netinho, Titãs, lá no Lago Sul, tinha um local lá que a gente vivia sentado lá tomando, uma pessoa disse, claro, cara, a gente era de rádio, naquele tempo era a maior facilidade você estava em rádio, você bater papo Era bom lá no demais, Gilberto a gente Salomão, fazia muita era amizade. ótimo, muita amizade, Não não é? era Eu ganhei chique muito demais. amigo, graças a Deus. Se eu tenho algum inimigo, eu não sei, cara. Não Mas sei. amigos você fez muito, a vida Amizade nesse ponto foi muito grande, legal foi para você, boa. cara. Trabalhei, cresci, graças a Deus, com meu próprio suor, entende? Foi maravilhoso, minha vida até hoje está aí. Tanto que eu não largo o trem, eu tenho uma filha e uma neta. Ela fala, pai, larga isso. Samanta, eu estou com 71 anos. Se eu largar, eu vou morrer. Porque a coisa que eu gosto é subir num trio, montar trio. A minha vida é essa, não tem jeito. É o que você está falando, já mexeu com equipe de som, mexeu com tudo. Até hoje nós estamos aqui batendo papo, gravando entrevista. Eu já passei dos 60 também, moço. Então, Mas 71, se você perder essa atividade, essa coisa que você gosta, que é tocar, que é bater papo com os outros, a coisa fica complicada pra gente, não fica não? Fica. É bom demais mexer com gente. Eu larguei o surf justamente por isso que ficar em quatro paredes não dava. Aí eu comecei a mexer com gente. A melhor coisa que tem no mundo é mexer com gente. Às vezes é perigoso, é trabalhoso, É mas isso que eu ia falar, às tem vezes uns dá malos, trabalho, tem uns mas... caras, né? Mas a gente com Faz parte da jeitinho vida, né, vai, faz Fábio? parte da vida. Exatamente. A vida é essa, graças a Deus tem saúde suficiente para continuar trabalhando. Isso é bom Vou demais. trabalhar até onde eu puder. Tenho uma filha e uma netinha maravilhosa, Ah, que bom. de 3 anos, que praticamente é minha força de viver. É em cima dessa Nem criança. fale de neto que eu tenho um dono em casa, tá? Cara, você não sabe o prazer que você me deu da gente estar aqui batendo esse papo. Foi bom Que demais, coisa sensacional. Lembrar de todos esses momentos que a gente já passou e que nós estamos aqui, né? Passando, Quando a gente lembra que tranquilo, tantos e tantos amigos nossos, né, cara, já nos fizemos deixaram. muita amizade. Igual você falou do Mano, do Trem das Cores, nossa, que era um cara maravilhoso. E outros era amigos amigão. nossos, né? Outros amigos que morreram também, não lembro. Mas a gente sabe que isso faz parte da nossa caminhada, né, Fábio? E depois dessa pandemia que houve, cara, de vez em quando dá uns brancos, não dá para esquecer. Que a gente está aqui, né? Tá, Fábio, cara, agradecido demais por você ter me dado a oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo. E eu te agradeço também por você ter me dado essa oportunidade de falar alguma coisa da minha vida. E agradecer a Deus, né, por nos Agradecer a trazer Deus aqui, que estamos aí com saúde, firme e forte. E vamos seguindo. Vamos seguindo. Se Deus quiser, nós Deus estamos aí para trabalhar muitos anos aí. Saúde para a filha, saúde para a netinha, saúde para a família, para os amigos Amém. todos. Nós estamos Igualmente. aqui. Obrigado, cara. Obrigadaço. Foi bom. Nossa. Muito obrigado por isso. Gente, obrigado aí por estar curtindo essa entrevista aqui. Agradecer a nossa cinegrafista Nilza, a esposa, que está ali do outro lado da câmera, né, Fábio? Então, gente, obrigado por tudo. Obrigado mesmo. Valeu e até a próxima entrevista. Se Deus quiser. Um abraço.